Olá, estamos aqui no mais um episódio da segunda temporada do Pod do Zé, e nesta temporada de gente e gestores e gestão, para tratar justamente sobre a profissionalização da gestão e a causa que nós temos para realizar a sequência do Pod do Zé. Promover a cultura da gestão e sua prática para os resultados nas empresas e nos negócios. Nesse segundo episódio, nós vamos tratar do profissional do gestor de marketing. E nós trouxemos aqui uma referência no Amazonas. E também na segunda parte do episódio, nós vamos tratar sobre o empreendedorismo, principalmente no segmento de refeição. Já já fiquei conosco. E agora vamos para a primeira parte, tratando do profissional da área de marketing, o gestor de marketing, com o nosso querido, e aqui eu agradeço, viu, Igor Menezes, uma referência na nossa área de gestão de marketing do Amazonas. Ele está à frente de gerenciar o marketing de um grande grupo no Amazonas, referência no Norte, estará aqui com a gente para contribuir com essa intelectualidade, formação e principalmente trabalho e resultados. Seja bem-vindo, Igor. Meu irmão, um prazer estar aqui atendendo um convite teu. Eu que me considero quase teu irmão gêmeo, né? A gente deve ter assim uns pouquinhos anos de... E aí o perfil está mostrando. O perfil é o mesmo, ó, assim, o mulletzinho. Mas brincadeiras à parte, é um prazer estar contigo, meu irmão, mais uma vez. Que agradeço. E olha só, eu gostaria que você estivesse aí ouvindo a gente e pretende seguir a carreira no marketing, prestasse bastante atenção de separar, né, o que são as ilusões, o que são aí algumas situações que não podem ter tanta sua atenção, do sonho que você seguir a carreira no marketing, de como isso precisa de trabalho, compromisso, estudo e principalmente bastante responsabilidade. Quem é o Igor? Fale aqui pra gente, um pouquinho da sua história, de onde veio, local. É até difícil, eu acho que teve uma época que eu tinha botado lá no meu LinkedIn, né, que eu já tinha feito tanta coisa que nem eu acreditava. Diga. E eu tenho alguns amigos que falam assim, rapaz, às vezes eu converso contigo, parece que eu tô conversando com um senhor de 75 anos, porque todo dia tem uma história diferente. Mas vamos lá, né? Eu nasci aqui em Manaus, sou filho de Itacoatiara, então passei um período da minha infância toda em Itacoatiara, de 92 até 98, e depois, como sempre, né, precisa voltar para terminar os estudos, etc. E aí comecei trabalhando, o primeiro trabalho de todos, montador de palco. Tem um grande amigo de infância, meu amigo 01, o Ângelo, e aí ele tem uma empresa de eventos e tinha convidado lá, falou, vamos lá montar palco, a gente foi fazer um bloco das piranhas. Trabalhar. Começou assim. Era mais ou menos que... Começou, 98, 99. Ó, a gente está falando de 28 anos atrás. E aí, rapaz, na época a gente ia lá, montava palco, fazia show e ganhava uma grana bacana até. Aí depois, cara, não dá pra ficar nisso. Daí eu comecei, quando eu fiz 18 anos, vou vender curso de inglês na rua, porta a porta. E aí tinha uma empresa antiga aqui, que já não faz mais parte do mercado, e aí a gente tinha uma equipe de vendedores, né, de coordenadores de marketing. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de marketing. E aí a gente tinha que fazer a entrevista para conceder uma bolsa de... Já não era mais 98, né? Não, aí eu tô falando de 2000. Aí. E aí, beleza, primeiro emprego com 18 anos, assim, emprego mesmo, né, trabalhando normal. Depois disso, cara, eu fui dar aula de inglês. E aí, como eu falo inglês, estudei, já me formei com 15 para 16 anos, aí eu não tinha mais nada pra fazer. Mas aí foi interesse próprio? Como é que foi essa? Cara, eu já tinha começado a estudar na UFAM. E aí eu não tinha tempo para ficar ali no porta a porta do curso de inglês. E aí eu falei, rapaz, vou estudar, cara. Até porque era um negócio que a gente já sabia que não ia muito para frente, né? E eu não sei, eu acho que eu observo muito as coisas e as pessoas. Então eu consigo te dizer hoje se o negócio vai dar certo ou não. Aí deixa eu te perguntar, claro, que vai ser até uma pauta mais lá na frente. A observação é uma característica que é quase que imprescindível para a de marketing, tu me diria isso? Irmão, duas. Primeira delas, observação. Não adianta, tu tem que parar um tempo, olhar para tudo para entender as coisas. No cenário militar, aí depois eu te conto porque eu sou pós-graduado pela Escola Superior de Guerra, em Política e Estratégia, a gente fala muito sobre uma siglazinha chamada ODP. Primeiro você observa, depois você domina, depois você prevalece. Segura aí, você ouviu isso aí? É uma das características que a gente vai ver daqui a pouco nessa pauta. Ah, será que eu estudei muito, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo? Mas, cara, a importância de você desenvolver características e competências que aperfeiçoam e complementam aquele conhecimento técnico, não é isso? Mas aí, volte aí. Não adianta só, quer dizer, não, mas eu aprendi com a vida. Pera, tem que ter uma base, pô. Ainda que você... mas eu sou autodidata, tudo bem, a gente respeita isso. Porém,
Conhecimento Mas técnico. tu tem que ter o conhecimento técnico, Você porque falou, em algum momento, cara, vai dar errado e tu vai pagar. O pior preço que tu paga é o tempo. exatamente. O segundo é o prejuízo financeiro, que esse tu perde o teu dinheiro e perde o dinheiro dos outros. Tu faz o quê? Aí Dá eu, desculpa? não, você falou algo importante, justamente eu digo para os profissionais da gestão, eu digo assim, vai, vai ter um momento que as decisões vão separar os meninos dos homens, os jovens dos adultos. E essas Aham. decisões, elas são tomadas em conhecimento de vida empírico, mas principalmente em raciocínio técnico. Concordo contigo, não É. adianta. Eu vi muito isso, porque houve um período ali e, cara, tava dando aula de inglês, Isso. lecionava, Voltando aí, 2000, já, em 2000. 2002, mais ou menos, já estava dando aula, fiquei 2 anos fazendo Isso isso. é a história do Igor aí. Aí, um dia, eu tô lá pela UFAM, aí um colega de sala falou, vem cá, tu fala inglês, não fala? Falo. Pô, tem uma amiga lá, Joelma, que, beijo pra ti, Joelma, tá com uma vaga de estágio aberta lá na Santa Cláudia. Embora. Aí eu falei, pô, tô fazendo nada, né? Tipo, paga bem. Tipo, na época pagava muito bem da aula de inglês. Você não precisava ser formado na área, mas ganhava ali 5 mil reais fácil todo mês. E se 5 mil reais já é dinheiro hoje, tu imagina naquela época, em 2002. E deixa eu fazer um ponto aqui. Eu tô vendo, porque você, nesse pequeno, curto espaço, né? 98, 2000 e tudo mais. Tinha trabalho, embora. Tinha trabalho, embora. Qual o recado que você dá para essa moçada sobre trabalho? Porque eu percebo hoje que a galera parece estar com vergonha de trabalhar, né? É, Então, eu tô pois falando é. hoje com um gestor profissional, que a gente vai chegar lá no nível que você está hoje, mas você começou trabalhando o que tinha para trabalhar, você trabalhou, é isso? E o principal, cara, eu queria aprender. Então, não era só uma questão de necessidade financeira, né, para viver, ter que ganhar grana para pagar as contas, mas eu queria mesmo era aprender e aprender na prática. Mas eu nunca deixei de lado a questão de ter que estudar. Então, o tempo inteiro o que eu mais tenho em casa é livro, é do livro. E você não acha, Igor, algo importante que você está falando? Você, além de querer aprender, as pessoas que não se dão a oportunidade de vida, de trabalhar de diversas formas, elas não estão perdendo ótimas oportunidades Ah, com de certeza. conhecer gente bacana, que pode ser até o caminho que ela gostaria para os sonhos dela, relações, contatos. Eu vou te dizer outra coisa, você muito, tu sabe que eu sou um cara muito sincero e assim, aqui não, eu faço um esforço muito grande para não chamar palavrão, mas eu chamo palavrão o tempo inteiro. A Mas gente é assim. eu acho que o cara tem que se lascar mesmo, tem que aprender fazendo e a questão é o instinto, né? Primeiro tu observa, a observação é necessária, mas tu tem que ter instinto também e obedece teu instinto. O que ele te diz é o que muito provavelmente vai dar certo, porque o teu cérebro está trabalhando numa velocidade que só ele entende, e ele já fez as contas para te dizer, vai dar certo, vai dar errado. E eu acho que para qualquer pessoa que tenha um pouco de experiência de vida, não mínimo, mas um pouco, metade para mais, consegue entender o que é uma furada, o que não é uma oportunidade, que parece que é um negócio maravilhoso e vai dar errado. Então eu acho que tem que ter a questão empírica, tem, aliada à técnica. Perfeito. E aí nessa época eu falei, pô, tô fazendo administração, tava no quarto período, acho que indo pro quinto, e aí eu falei, cara, é para trabalhar com o quê? Comércio exterior. Tu fala inglês, né? Falo. Aí Tô bem. fui, saí de um lugar de um emprego onde eu ganhava ali, recebia uns 5 pau todo mês, para ir receber uma bolsa de 550. Falar depois que eu tive algo bem parecido com isso. Aí eu falei, cara, eu quero aprender. O dinheiro eu guardo, ajudo em casa e tal, vou lá ficar estagiário, mas também vou me dar um prazo. Eu não vou ficar estagiário 2 anos, né? Mas aí você, devido já à sua vivência e gostar de aprender e trabalhar, isso não era um impulsionamento já? Ah, com certeza, porra. Era um passo para trás para dar 2 para frente. Então não acredite na pessoa que diz não existe isso de dar um passo para trás. Existe sim. Sim. Desde que isso sirva de impulso para você passar 2 para frente, 3 degraus à frente, não interessa, mas é um plano que você vai ter que fazer. E aprender daquele mercado, se relacionar com gente fera. Você está tendo uma oportunidade às vezes, de Imagina. vida que você está desperdiçando. Pô, à e era toa. assim, trabalhava todo arrumado, ia dar aula de inglês de gravata, pô. E Os ali com colegas iam de você, camisa polo, camiseta, então ia todo alinhado direitinho. E o que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas. Aí o que eu fazia no trabalho? Ia embora para a Federação das Indústrias para representar a empresa na época. E aí tinha as reuniões do segmento de bebidas e as câmaras, etc., as coordenações. Acabou que no final, meu irmão, fui conversando com um monte de gente, conhecendo um monte de gente, mas para encurtar a história, senão eu vou falar 1 hora só do que eu fiz. Eu fiquei na Santa Cláudia um tempo, depois tentei ser empreendedor, tentei montar um negócio no Manauara, logo na inauguração dele. Tem gente que deve estar assistindo aí que nem tinha nascido nessa época, mas não vi que não era muito, aquilo ali não era muito para mim. Depois já estava na Federação das Indústrias pela incubadora de empresas, pelo CID. Fiquei 1 ano no CID,
Um ano na FIAM, aí apareceram aqueles caras que eram os nossos ajudados, né, os nossos clientes da federação, que trabalhavam no Centro Internacional de Negócios. Sim, sim. Comecei a conhecer um monte de empresário que queria exportar, e a Santa Cláudia tinha uma história de exportação muito Sim. bacana para contar. Não, vem dar consultoria para mim. Eu falei, pô, mas eu não faço isso não, cara. Não, mas aí tu bota o preço. Eu falei, pô, mas tu é meu amigo, eu não tenho como cobrar de amigo. E aí eu fiz a minha consultoria gratuita para alguns pequenos, para dar um suporte, e aí eu acho que a missão de vida também é tu ajudar os outros. Exatamente. Você tem que ter... o dízimo você não precisa dar exatamente em dinheiro, né? Você cria um círculo. Eu sempre falo isso, né? As pessoas dizem mesmo assim, pô, mas você auxiliou aquela pessoa ali e não era do tanto valor. Eu falei, em algum momento ela vai retribuir isso. O mercado e a vida vai pedir essa retribuição. Mas E a gente volta, cria um círculo. mas volta. Volta e volta Isso é de forma bíblico. surpreendente, né? Isso é bíblico, né? Você planta e colhe, não adianta. Se Exatamente. planta coisa boa, colhe coisa boa. E aí Enfim, você foi chegando, foi indo. meu E aí, irmão, quando é que você começou a se relacionar com a área do marketing? Quando você disse mesmo assim, pô, agora eu vou me aperfeiçoar, trabalhar e me consolidar nessa área. eu acho que foi natural porque quando eu saí da federação, eu fui convidado para ir para onde eu fui? Para o GP Copa. Fui trabalhar no governo do estado, na unidade gestora do projeto Copa, que era o projeto da Copa do Mundo. E aí eu fui convidado em 2011 e fiquei até o final em 2014. Só que lá eu cuidava de outra coisa, que era segurança pública. Nada a ver, cara. Nunca fui militar, nunca fui policial, mas aquilo ali foi uma escola. E aí foi onde eu decidi que eu ia partir para o lado da estratégia. E marketing é estratégia, cara. Não adianta. O resultado que a gente mostrava ali, a maneira como a gente mostrava isso, que a gente entregou na Copa do Mundo no final, não era o estádio em si, não era a arena, era o fato de as pessoas virem para Manaus e se sentirem seguras e acharem uma opção de diversão tranquila, ver uma cidade organizada, restaurantes organizados, e assim, era todo um sistema. Você falou algo muito importante, Muita que é coisa. justamente aquele resultado que está sendo sentido, usufruído, ele é consequência, ele nunca é um ato de uma estratégia bem Exato. feita, definida e trabalhada. Só que isso dá muito trabalho, não dá, Uhum. cara? Pô, E aí, demais. como é que é? Você chegando no marketing, percebeu que separa aquela ilusão, aquele oba-oba, Uhum. que isso eu queria que você justamente explicasse de uma forma até bem no seu conhecimento. A galera pensa que hoje, né, o marketing ele se traz numa simples ação de internet, numa simples ação Não, de cara, não é isso panfletagem. não. Mas é muito mais que isso, né? O que seria, de uma forma, se você pudesse sintetizar para a gente, para a galera, justamente além de sacar, procurar entender cada vez mais a importância, o que é a importância do marketing? Acho que da forma como o marketing tem sido trabalhado ultimamente nas redes sociais, principalmente, acaba ficando um negócio muito, sei lá, às vezes parece que qualquer pessoa amadora consegue fazer isso porque Exato. conversa bem, porque ilude bem, porque vende bem uma ideia. A questão toda é, tudo bem, você tem uma ideia hoje, ela perpetua por quanto tempo? Você quer ganhar dinheiro vendendo o seu curso, vendendo sua metodologia? Não tem problema. Agora, a metodologia tem que funcionar. E para mim, a época do marketing de verdade surgiu nesse período de Copa, que depois fui sócio de empresa de marketing, né, de agência não agência de publicidade só, agência de marketing. Exatamente, tem uma diferença aí, né? Exato. E aí eu vi as duas coisas. E aí depois eu falei, cara, quer saber? Todo mundo com quem eu converso, chega, vem cá, tô com uma empresa fulano de tal, tu não quer me ajudar nisso aqui? Vem cá, tô com um projeto tal, tu não quer escrever um projeto para mim? Até projeto de evento, cara. Você tem ideia, até show eu já fiz, já tive empresa de evento, já fiz. Acho que produzi Padre Dá Fábio de trabalho, Mello. não dá, cara. Irmão, é muito trabalho, é muita ralação, é bacana, não é um negócio. Eu gosto de trabalho em que eu preciso suar a camisa também, mas quando veio a história do marketing de verdade, quando apareceu a situação dessa empresa, da Fametro, aí eu falei, cara, eu havia conhecido a professora Maria do Carmo, porque eu tinha ido lá vender uma cota de um evento que eu estava fazendo, e no outro dia ela me convidou para conversar e me fez uma proposta. Porque, na verdade, ela me pediu para apresentar uma proposta de consultoria. E era a Faculdade Santa Teresa, né, que é uma das faculdades do grupo. Eu comecei em 2017 e acho que se parei foi no período de política mesmo, que eu fiquei em Brasília um período, e aqui com partido, etc. Mas em 21, 20 pandemia. A FAMETRO acho que tinha sido a primeira a chegar nos 25 mil alunos, cai para 19. E a gente precisava de estratégias novas. E aí foi quando a gente começou a olhar e falar, vamos falar para dentro, vamos tentar replicar o modelo Santa Teresa aqui.
E aí eu acho que ele vai funcionar bem porque a gente fala para um público maior. Só que ao mesmo tempo, não é só ficar vendendo para fora, não é só ficar captando e chamando as pessoas para verem. Não sei se você já viu os nossos VTs institucionais que a Yeah. gente tem aqui. E, pô, a primeira vez que eu assisti, eu chorei, cara. Falei, É. pô, e Você percebe está uma falando coisa. algo muito importante, porque você falou em replicar, mas eu só consigo replicar algo se eu estruturei, né? Que é justamente Óbvio. a escala. É bom, ouçam que um profissional está falando para vocês. Olha o que o profissional de gestão de marketing, Igor Menezes, está dizendo. Ah, eu quero que você cresça. A gente vê muito por aí nas pessoas. Eu estou vendendo uma solução para você crescer. A primeira pergunta é: mas você está organizado, estruturado para Uhum. crescer? Como é que você vai ter uma escala, né, se você não tem aí uma organização, uma estrutura? Então, quando você falou, peraí, uma empresa do grupo, a gente conseguiu ter uma estrutura. A gente pode replicar ela, claro que adaptando, vendo as Sim. realidades e necessidades. Isso é profissionalismo, quando a gente consegue trabalhar de uma forma inteligente e aquela situação começa a funcionar, aquele trabalho, e agora, de uma forma inteligente, a gente adapta para replicar, ou seja, para escalar, não é isso? E é de acordo com o teu público, pô. Eu não concordo e acho muito chato, às vezes, quando aparece aquela pessoa, tem uma solução, a ultimate option, né? Cara, olha o que eu vou dizer. Aí eu olho e falo, Tem solução pronta na gestão? claro que não, pô, a gente faz na Peraí, hora. peraí, de novo. Tem solução, não vou nem Não, botar na... óbvio que não. É. A gente tem uma estratégia, a gente procura seguir etapas. Precisa trabalhar? Meu irmão, Basta. muito. Só que tu faz os ajustes na hora, é ajuste fino mesmo, é igual televisão antiga. Não Exato. adiantava tu botar no 4. Tu tinha que mexer aquela outra bolinha lá para sintonizar, Peraí, se a antena tá dando. igual Tá... rádio. É muito fácil. Hoje aperta o botão e já tá lá na tua rádio. Antigamente não era assim. Eu sou da época do antigamente, mas era bacana pela experiência. E dentro do marketing existe essa questão de experiência também. Não adianta só tu dizer que é o melhor e o maior. Tu tem que mostrar na vivência que é. E aí onde eu te falei da questão do VT. Quando a gente fez o da primeira faculdade, tinha que ter a modelo falando que aquilo era prêmio, etc. Então começava assim, você nasceu para ter o melhor, para fazer o melhor. Beleza. Aí, e contava uma história, o storytelling, que agora está na moda ficar Isso falando, é um dos termo em cases inglês seus, de né? tudo, né? É. A copy, né? Copy é legenda, pô. Fala português. A nossa língua portuguesa é muito bonita para ser deixada de lado por conta de termo em inglês. Então, na época que a gente viu aquilo, ele tem que vender para um público específico que precisa ser convencido. Exato. Quando a gente fala de Fametro, no nosso VT institucional, você pode olhar, vai lá no YouTube, no Fametro, nosso canalzinho, tu vai ver lá. Não fala uma palavra no VT inteiro. Não tem uma frase, tem a legenda, aparece ali, unidade fulano de tal, município fulano de tal. Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque a gente já chegou num ponto em que hoje você vê e já se convence de que aquilo ali isso. é o lugar onde você quer estar. Cara, você resumiu praticamente o marketing, né? Muitas vezes, sem nenhuma palavra, você atraiu a atenção e vai atrair o consumo, cara. O Mas Disney fazia isso, pô. Por que a gente não consegue fazer? Ele fazia isso com menos equipamento? Você não acha que tem muita gente querendo inventar a roda hoje, cara? E Rapaz, inventar a roda, inventar o foguete. E só esquece que não tem nada que seja construído da noite pro dia que dure, meu irmão. Isso é igual ao casamento, pô. É uma construção de anos e de ajustes eternos. Quer ver um outro ponto? A gente também já atuou, né? Como gestor de marketing, a gente sempre buscava ter junto da gente pessoas que nos ajudassem a pensar e desafiar. Uhum. Né? Porque o que é um gestor profissional? Ele vai entregar resultado, ele é cobrado por resultado. Por resultado. Ou a gente aprende a entregar resultado, ou volta para se aperfeiçoar. Verdade. Aguentar pressão, aguentar cobrança, tem que entregar. A gente vive de metas e resultados. A gestão é uma ciência que entrega resultados consistentes. Aí, o que a gente lembra? Que o Bill Gates lembrou bem disso. Alguém pode dizer, pô, mas será que esses dois não estão sendo saudosistas? Pelo contrário. Olha o que o Bill Gates diz, que se você trouxer uma tecnologia para algo que não está funcionando, tu vai piorar aquele processo e aquela empresa. Então as pessoas acreditam que a tecnologia tem a solução. Ela nunca foi a solução. A tecnologia ela vai ser o uso de uma solução que já foi previamente trabalhada. Se fosse, eu concordo contigo na questão de ser saudosista. Se base não fosse boa, a gente não falava de Taylor e Fayol até hoje. O Kotler. Cara, meu irmão, a gente vai mumificar o Kotler se inventarem o soro da juventude ele toma, porque... O Peter Drucker, pô, ele é atemporal. Não existe a menor possibilidade de você fazer algo novo, inventando uma coisa nova, sem ter a base. Tu pega o que já tem e moderniza. É isso, o segredo é esse. Eu estava recentemente com um pessoal de startups, eu falei, toda startup vai virar uma empresa tradicional. Vai pode ter certeza. Toda empresa tradicional de inovação vai ter que chamar
os chatões da história. Né? Ah, mas hoje a Apple, hoje a Meta e tudo mais. Os CEOs que estão lá, os CMOs, os CEOs, os CFO, são toda gente chatão da história que faz acontecer. Porque criação sem gestão é oba-oba. Vai é ilusão. Né? Criação e Concordo inovação contigo. com gestão, aí entra o marketing principalmente para transformar, porque quem põe grana na empresa é a É, galera do marketing. é E aí, tecnologia. algo bem importante. A galera confunde muito vendas, comercial, marketing, publicidade. Como é que você daria uma visão pra gente? Bom, eu acho que o marketing e a publicidade, apesar de serem diferentes, eles fazem um trabalho muito conexo, né? Mas a gente começa pela inteligência de mercado, porque tu não consegue Boa, fazer nada, tu não vai dizer que eu vou vender esse microfone, por exemplo, sem saber se existe público para comprá-lo aqui. boa. Talvez o que o público queira seja aqui a madeirinha com o teu nome. Mas o que a gente faz? Primeiro, estudo de mercado para saber a viabilidade daquele negócio. Qual é a possibilidade, não é de dar errado, não é de dar certo, é de dar errado. E se essa possibilidade é muito grande, o que que tu faz? Vou mudar o produto. Não serve para cá, vou vender caneca. Simples assim. Então a inteligência de mercado identifica quais são os lugares onde existe a possibilidade de dar certo. Primeiro trabalho, a gente tem um departamento específico para isso. Segundo trabalho vem o marketing. O marketing cria a campanha para falar exatamente o que aquelas pessoas naquela localidade, naquela cidade querem ouvir. Não adianta você vender Ferrari em lugar onde não tenha comprador para ela. Então, a gente. É o Fusquinha? Vamos levar o Fusquinha, não tem problema. Segundo ponto, como é que a gente vai vender isso? Cria-se a campanha, oferta isso no mercado, traz a agência para criar a publicidade, aí a agência me diz para onde eu tenho que mirar. Ah, é o painel de LED, é o outdoor, é a internet, são as redes sociais, são os Google Ads. Aí a gente faz um mix de tudo porque eu não acredito que exista uma coisa só. Tu tem que vender a mesma coisa para através de 100 canais diferentes. Tu vai fazer o tal do omnichannel que chamam hoje, colocando um pouquinho de recurso aqui e ali. E a gente vê muita empresa, inclusive no nosso segmento hoje, no educacional, e parece que o cara chega assim, fala, eu tenho R$ 1 milhão e gasta aí, tá aí o teu budget, tá aí o teu orçamento. Cara, eu prefiro eu criar isso daí do que de repente ter um orçamento já fixo e falar, olha, eu acho que vai custar tanto. De repente não é 1 milhão. De repente 50 mil, 100 mil reais vai servir. Perfeito. O que é um terror para as agências de publicidade que ganham o BV. Terceiro ponto, comercial. Porque se as duas primeiras etapas não forem feitas, o comercial não vai vender. Não vai servir para nada. Mas assim, a gente ajusta o tempo inteiro. Eu sempre falo isso, ajusta, cara. Não tá dando certo? Ajusta. É melhor do que desistir. Exatamente. Pensa, observa, ajusta. Vocês Faz estão adaptação. viram aqui essa aula de MBA grátis por hora. Olha o que o Igor está falando. Estrategicamente, principalmente a inteligência de mercado, o Couto ele falava isso, né? Ele chamava de mercadologia, né? Sim. Tem uma necessidade humana, um desejo. Então, isso aqui tem um consumidor, ele vai atrás de um produto ou serviço que alguma empresa vai oferecer, mas qual é esse segmento? Qual é esse mercado? Onde é que isso está envolvido? E aí, olha o desafio, né, Igor? Olha o trabalho, olha a complexidade. Eu digo sempre para as pessoas, o mercado ele tem três situações bem distintas e convergentes. O mercado é dinâmico, ele é complexo e ele é variável. Como é que você vai aprender a lidar com ele se a gente não tiver minimamente essa relação de estudo, aprendizagem, vivência, trabalho? Por isso que eu dou muito valor para quem vive aquele mercado. Muitas vezes, quando eu vou conversar com alguns empreendedores, empresários ou profissionais, eu quero ouvir a galera da área. Ah, mas você é um expert. Não, na minha área, mas eu quero ver quem está naquela área. Se a gente chegar nesse momento, uma área que a gente desconhece, eu e você já consolidado na sua profissão, a gente na nossa, chega numa determinada região, que não conhece aquela região, não conhece aquela área, a gente vai tentar lá aparecer com o nosso conhecimento, a gente vai pegar a primeira porrada básica daquele mercado. Que aquele mercado vai dizer, mano, aqui tem especificidade, aqui tem condições que pertencem a esse mercado. Ou a gente se intera com ele, que é o que você acabou de dizer, Sim. ou a gente vai pegar a porrada do mercado. E aí não adianta grana, não adianta status, não adianta... Não adianta. E é resultado no final. Todo mundo quer crescer, pô. Você tem que saber tá até dizendo, começar a vender pão. O marketing, na verdade, ele abre a gente, aí ele diz, vem cá, publicidade, me ajuda a criar, comercial me ajuda a vender. E se a gente fizer essa analogia em relação hoje com o digital, na verdade, se a gente for, por exemplo, o tráfego pago, o criativo, as situações, na verdade, eles são só um pouco da evolução do que já está sendo feito, né? Sim. Se você vê uma panfletagem na rua, você está vendo ali uma divulgação, uma promoção. Se você trouxer isso para digitais, é o tráfego. E tudo dá certo, cara. Acho que todos os canais ali, todas as ferramentas que você tem,
vão te trazer algum resultado. Agora, é óbvio, não adianta você colocar, de repente, investir R$ 1 milhão em panfletagem na rua, porque você sabe que o retorno disso é mínimo. Então, tem que saber como que você vai dividir isso, quais são as mídias que você vai trabalhar. Poxa, eu gosto muito da mídia offline, gosto e sou fã, sou entusiasta do offline. Porque, rapaz, você para no trânsito hoje, você não consegue fazer nenhum caminho de 5 minutos, a não ser que seja a pé. E ainda assim, se for a pé, tu vai olhando o muro, tudo que tá no muro, até aqueles lambi-lambis lá de show, do Splash do Brasil, sei lá de que. Cara, tava uma hora que eu falei, esse cara tá... E aí, pra tu ver, pô, numa besteira, num ritmo que eu não gosto, pra festa, que é outra coisa que eu não curto também, mas ele tá lá e pra mim é referência. O cara tá aí, e fez e acabou tomando uma chamada aí porque era proibido fazer tava isso. Exagerando. Aí você vai ver onde é que o cara tá de madrugada na televisão fazendo... Olha, cara, isso é marketing. Aí você vai na rede social dele, aí tu te interessa entender, pela curiosidade, como é que esse cara consegue fazer isso? O que ele queria? Você chamou outro ponto que merece até outro episódio. Ele não queria ser popular. A guerra de atenção hoje, né? A guerra de atenção hoje entre a imprensa tradicional e digital, ela, na verdade, ela tá indo para um caminho que era para ter de convergência, tá indo de saturação. Então, é outro episódio que precisa. E enche o saco, assim, é tanta coisa. Assim, num mundo onde hoje você paga, você investe para ter a atenção das pessoas, ou tu investe direito, ou você faz isso direito, ou fica pedante, apelativo, e aí as pessoas começam a ficar doentes com isso. Então, final de semana, por exemplo, apesar de... E lá em casa, assim, para mim é casa de ferreiro de pé de pau. Então, você vai ver minha rede social, por exemplo, não tem nada. Ela tem um monte de meme. É normal. Ela tem um monte de meme. De verdade, um dia desse alguém me pergunta, mas por que tua rede social, tu não faz isso na tua rede social? Eu falei, meu amigo, o meu trabalho é chamar atenção pro meu cliente, não para mim. No dia que eu quiser virar influencer, aí eu faço esse caminho. E a gente busca, se não der certeza ainda, né? Pois e de verdade, eu acho que eu gosto muito do trabalho de bastidor, porque aí eu consigo ficar focado ali na minha mesa. Você trouxe algo importante. Eu sempre falo isso para os meus mentorados, para os clientes, para as pessoas em geral. A gestão, ela é trabalho de bastidor. Aí as pessoas dizem, poxa, mas e aí como é que a gente vai ficar reconhecido ou ter condições financeiras? O mercado reconhece a gente. Exato. É para chamar atenção. Nós não precisamos do palco do empreendedor, é para deles, a empresa é deles. Mas olha só, se a gente der um resultado para os empreendedores, o mercado vai saber quem somos nós. E aí a gente começa a ter o quê? A atenção do mercado. O mercado começa a olhar o Igor, o José Manuel e os outros profissionais que estão de forma, opa. Aí, pra gente, olha como o papo é bom. Né? A gente, porque eu quero mais. Olha, pra gente pensar assim, ó. Por isso que é o papo de negócio. Como é que o Igor, para essa moçada que está assistindo a gente, ele diria o que seria o gestor de marketing e principalmente características pessoais e profissionais que ele conseguiria destacar para esse profissional de marketing? Mais difícil, mas uma coisa eu te falo, em relação a mim eu não costumo falar muito não, mas para o profissional de marketing, as duas coisas que eu já disse no começo que você tem que ter, a primeira delas, você tem que ter um poder de observação muito grande, e para você observar você tem que ter paciência. Eu sempre falo para Priscila, o meu sonho de vida é me aposentar, ir lá para a Itália e ficar sentado todo dia à tarde, tomando um cafezinho. Olha quem quer ir para Toscana, a esposa ali. Vale muito a pena, vale muito. Ficar sentado ali observando as pessoas. Eu vou pro shopping e aí a gente senta lá para ficar tomando café. Aí olha todo mundo que passa. E eu já olho esse daqui é meu cliente, esse aqui não tem mais como ser. Esse aqui pode ser o cliente da loja do fulano de tal, que é meu amigo, vou conversar com ele. Mas olha só que importante. Essa tua observação, ela vai alimentar alguma técnica e ferramenta que você domina, né? Sim, e aí através disso, por isso que eu tô te falando, primeiro, observa. Tenha paciência para aprender a observar. As coisas acontecem no tempo certo. E aí é o que te permite lá na frente dizer, olha, isso aqui pode ter certeza, vai dar errado, porque fulano já tentou fazer assim, deu errado. E assim, o Beltrano também fez e deu errado. Foi nessa historinha ali que ele viu lá no Instagram e tal, deu tudo errado, não escalou nada. Segundo, cara, acredite nos seus instintos. De verdade. Porque você tem que ter a técnica, mas a técnica vai te ajudar a errar menos. Vai te ensinar, vai te mostrar qual é o melhor caminho, mas ela não o caminho vida, mais viável. Exato. Ela precisa de ser alimentada. E assim, por mais que você queira atingir um resultado determinado, tu tanto pode ficar um pouco abaixo dele, se fizer isso da maneira correta, como alcançá-lo, que acho que é o principal. Talvez ficar um pouquinho abaixo dele se algo der errado,
Mas ainda existem aquelas surpresas no meio do caminho, ele pode dar tão certo que viraliza, que explode no mercado. Então, precisa ter as duas coisas. Obviamente que técnica faz parte, por isso nós somos mercadólogos, né? O profissional da área não é o marqueteiro, é o mercadólogo. Ele é devidamente registrado no Conselho Regional de Administração também. Então, confie no mercadólogo certificado, numa pessoa que tenha experiência. Conto do vigário, qualquer um faz. Memorizar um parágrafo do livro para dizer porque do ponto de vista de marketing, etc., e você achar que isso é lindo e maravilhoso não é garantia de resultado. Então, é muita conversa. E aí, tu tem que ter essa proximidade com o público, não adianta se fechar em copa. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que ter uma rede de contatos ali, o network, né? Você tem que ter uma rede de contatos muito ampla para que as pessoas te conheçam, para que você conheça as pessoas e todo mundo tente se ajudar. Porque para mim, Zé, sempre foi assim. Eu não faço as coisas pela grana, não. Para mim, o dinheiro é resultado. Exato. O que é conquistado? Fala isso, que o lucro é resultado de trabalho. É resultado, só que tu tem que ralar muito, tem que ter muito trabalho. O que eu gosto de verdade é de ver o resultado e falar, cara, deu certo. Eu participei disso. Eu tava lá. Eu ajudei. Eu sei que não é o principal. Muito pelo contrário. No que a gente faz hoje, a gente depende de uma centena ou 2 centenas de pessoas só para essa área de comercial e marketing, e inteligência de mercado. Mas sabe o que é? Tu abraçar todo mundo se sente abraçado ali e falar, olha, o objetivo é aquele lá. Vamos bater a nossa meta, vamos garantir o resultado. Cara, dinheiro, consequência. Pode ter certeza. Eu sei que as pessoas se desesperam muito pelo resultado financeiro. Às vezes você tem conta para pagar, as contas vencem, não adianta. Mas relaxa, pega um tempinho, pensa, faz aquele trabalho de observação para dentro também. Pensa no final do dia de hoje, o exercício que a gente sempre faz. Pensa no final do dia, como é que vai ser o teu dia amanhã. Se organiza. Organiza a tua agenda. Tanto de ferramenta que tem hoje, você não precisa mais ficar andando com um bloco de papel, cara. Organiza a tua agenda para a semana. Faz o teu tempo ser útil, não tem a hora frívola, não tem aquela hora do dia que fala, eu tô tão sem coisa para fazer que eu vou ficar fazendo isso aqui no Instagram por horas a fio. E não vai aprender nada. Vai ler alguma coisa, que seja um romance, que seja um jornal, que seja uma revista uma revista Veja. Mas pelo menos te atualiza para você ter conteúdo, que é uma outra coisa que a gente vê hoje, as pessoas não têm mais conteúdo. Exato. É pura futilidade, reality show e besteira que não agrega nada à vida de ninguém. À toa tá aí, né? Um monte de gente doente. Você vê o que um gestor de marketing está falando para vocês? Pô, José Manuel, pensei que você traria aqui todo o beabá. Isso a gente aprende. O que eu estou trazendo para vocês é como que, com um conjunto de técnicas, ferramentas, experiência, trabalho, conjunto de vida, um profissional de gestão ele se faz, e não é de uma hora para outra. E para sua mensagem final aqui, há quanto tempo já o Igor está trabalhando nessa área? Qual os desafios mais preocupantes que você daria uma atenção especial e qual a mensagem que você deixaria para o pessoal? Mas na área do marketing, eu posso dizer, cara, vender curso de inglês já é marketing, né? Então, se for botar no bico do lápis ali, eu tô há 26 anos praticamente fazendo a mesma coisa. De maneira diferente, o que é mais legal. Mas se eu fosse dar um conselho, foi isso que tu pediste? Conselho para todo mundo? Mensagem para a galera que quer se tornar um gestor de marketing. Primeiro, estuda. Nunca pare de estudar. Não deixe de estudar momento nenhum. Como eu disse, você pegar uma revista para ler temas atuais, saber o que é o Estreito de Hormuz, por exemplo, entender o motivo de uma guerra, por que isso tudo influencia no preço da gasolina que tu vai pagar depois, que vai estar mais cara. Que vai influenciar no marketing, na venda. Em tudo. Te atualiza sempre. Se você hoje não tem condição de pagar uma faculdade, não tem problema. O que mais tem também é programa aí para o cara estudar de graça hoje, pagar depois, financiar, etc. Então, não deixa de estudar, não deixa de ler. Paciência é algo que é necessário para a nossa área, porque para pensar direito, você precisa ter tempo. E não dá para ter distração. Então, trabalha, sobretudo trabalha, muito. E você pode ter certeza, acho que da nossa época não mudou nada para de hoje, que meus pais falam isso, meus avós falavam isso. Quando tu tá se esforçando e fazendo as coisas, tu pode ter certeza. Tem alguém que tá te observando, cara. O mercado tá te observando. Tem alguém que tá te olhando ali. O mercado tá olhando. E eu vejo isso como pessoas que trabalharam nas minhas equipes e que começaram pequeno e hoje já são empresários consolidados também, ou se tornaram empreendedores e estão ganhando dinheiro. E aí, de novo, dinheiro é consequência, mas assim, trabalha.
Porque tu pode te achar um no meio da multidão, mas sempre tem um cara ali que tu fala, rapaz, esse cara é bom. Tem um drivezinho aí, tem uma motivação. Esse perfil aí. Essa pessoa é boa, assim, no mínimo ela é muito organizada e assim, fala com segurança, ela sabe do que ela tá fazendo, do que ela tá falando. E ela fala do que faz, não é de promessa. Então, para mim, o principal atua, cara, trabalha todo dia, seja útil. O principal é o que eu saio de casa pensando todo dia, me deu uma oportunidade, Deus me deu uma oportunidade de ser útil, porque se o que eu puder falar e o que eu faço em relação ao meu resultado influencia e inspira as outras pessoas a fazerem alguma coisa melhor, a serem pessoas melhores, então eu já estou cumprindo a minha parte. Boa. A turma lá, os meus clientes vão ganhar o dinheiro, graças a Deus ganham muito, a sociedade vai continuar evoluindo, mas não adianta você pensar que você é só um no meio da multidão, né? Tá aqui, vou falar de você que é um cara que eu admiro muito também, e toda vez que a gente se encontra na faculdade, não é aquele tipo de pessoa que a gente evita falar, né? Que peraí, eu pegar o telefone, muito pelo contrário, esse cara é fora de série. E eu faço questão de ir lá, às vezes ele tá dando aula, eu entro na sala para falar com ele. É recíproco. Eu sei, não tenho dúvida disso. Os comentários que a gente faz, as sugestões que a gente dá. Então, eu fico muito feliz pelo convite, de verdade. Eu que agradeço. Digo para a turma, né, de verdade, se a gente puder inspirar, que acho que essa é a tua missão também. Se você puder dar segurança e inspiração para as pessoas, a gente já está cumprindo nosso papel na Terra. Boa. Beleza? Estivemos aqui no episódio 2, da parte 1, justamente sobre gestor de marketing, e aqui com um profissional de gestão de marketing, um case para você se inspirar em Manaus. Obrigado, viu, Igor? Irmão? Meu irmão, você é meu irmão, você sabe disso. Obrigadão. Como disse o Peter Drucker pra gente, se você tiver ambição, se dedicar a estudo, você pode chegar ao topo da profissão, sem ilusão. E vai. Até mais, obrigado.